Vamos a início com a oração. Gostaria que você fechasse os teus olhos, curvasse aí a sua cabeça e falar com o Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, Pai, nesse encontro. Pai, na praticamente a segunda aula. Meu Deus, a primeira foi introdutória, semana passada tivemos a aula 1, agora estamos nesse segundo encontro, Pai amado. E que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, nos dar uma direção, Pai, a direção da parte do Senhor, Pai. É o que nós oramos nessa hora e entregamos tudo nas suas mãos. Eu te apresento, meu Deus, a vida de cada um aqui, Pai, que tem disponibilizado, meu Deus, esse tempo, que tem disponibilidade no coração para conhecer mais da Tua palavra, conhecer mais sobre o discipulado, Pai, que foi um método escolhido pelo Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa galardoar, Pai, recompensar cada uma dessas pessoas. Pai, tem gente aqui que tem renunciado muitas coisas para poder estar aqui, Pai, mas está aqui de coração aberto para aprender do Senhor. Meu Deus, e eu peço ao Senhor que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a conduzir tudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, que o Espírito Santo possa nos revelar e nos dar a direção do alto. É o que nós oramos nesse momento e entregamos tudo nas suas mãos e desde já te agradecemos. Obrigado, Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Mais uma vez eu digo para vocês, sejam muito bem-vindos a mais esse nosso encontro, né? De segunda-feira, treinamento. Como eu disse, essa praticamente é a aula número 2. Aula número 1 foi a aula passada, mas é o nosso terceiro encontro. O primeiro foi praticamente o nosso... A gente teve ali, né, a parte introdutória, né, para falar sobre a integração. E eu recebi bastante mensagem de vocês, né? Tem uma galera que tá com fome, tá com sede. Cara, isso é demais, isso é incrível, né? A galera tá com fome, tá com sede, fez várias anotações. E gente, tipo assim, que nem participou, tipo, da aula passada, né? A galera, ela participou, acho que ou da primeira, ou, tipo assim, alguém chegou e falou, né? E passou o link. E me mandaram mensagem, entraram em contato no privado, falando, pastor, olha, já fiz todas essas anotações aqui, e tirou um print, assim, da tela do celular, e me mandou. Cara, isso é bom demais, isso é bom demais, e isso, assim, motiva a gente cada vez mais a mergulhar nesse tipo de assunto, porque a gente vê que é de extrema necessidade. E eu já começo falando com vocês, estava fazendo uma pesquisa, né? Isso aqui, vamos supor, não é de agora, atual 2023, né? Mas é de alguns anos atrás, né? E essa pesquisa, ela fala que no Brasil, apenas no Brasil, né? Vamos colocar assim, existem de 30 a 40 milhões de pessoas que nesse momento estão fora das congregações, ou seja, estão desviadas, estão afastadas, estão sofrendo. Por causa do quê, pastor? Por causa que não foram integradas no corpo de Cristo, foram integradas na igreja. Cara, essa estatística é uma estatística assustadora. Por quê? Imagina, de 30 a 40 milhões de pessoas no mundo inteiro. Pessoas que até deram, vamos supor, o primeiro passo para aceitar Jesus no apelo, mas não tiveram acompanhamento. Né? Como eu falei nas aulas anteriores, às vezes não se sentiam parte, né? Não se sentiam parte do corpo de Cristo, não se sentiam parte ali da congregação, não se sentiram abraçadas, né? Lembra que da semana passada a gente falou um pouquinho sobre as necessidades, né, de um novo convertido, né? Vocês lembram? Vocês lembram aí? Põe no chat aí.
A primeira necessidade e a segunda necessidade, qual era? A necessidade do novo convertido, da pessoa que aceita Jesus. Ó, amor está dentro de uma das. Pertencimento. A gente falou a semana passada, hein? Lembra, gente? Vai cair na prova, cara. Vai cair na prova. Ó, a galera falou aí, ó. Certeza da salvação, né? Isso. Sejam bem-vindos que chegaram agora. A primeira, certeza da salvação, e a segunda era ser aceito. Isso mesmo, isso mesmo. E dentro do ser aceito, existiu essa parte de ser amado. E isso cabe a cada um de nós, né, que somos discípulos do Senhor, né? Somos Timóteos, somos discipuladores, que cabe a cada um de nós incluir essas pessoas, né? Isso é fato, isso é fundamental para a gente. Amém, gente? Então, gente, voltando aqui no que a gente estava falando, eu estava dizendo para vocês que é uma necessidade, né? Essa parte da integração, a gente integrar as pessoas, né? Porque a gente falar de Jesus é fácil, às vezes levar a pessoa a Cristo também pode ser muito fácil, mas as pessoas estão relaxando e não estão acompanhando, dando, né, continuidade a esse processo, né? E é de suma importância a continuidade desse processo. E eu falo, né, que, tipo, se a gente analisar de forma de princípio do reino de Deus, quando Jesus ele chega a falar para Nicodemos, né? Nicodemos chega a indagar, quando Jesus fala, necessário vos é nascer de novo. Por acaso eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, né, e nascer de novo, mesmo sendo velho, né, Nicodemos de idade. E Jesus ele fala, na verdade eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Ele faz essa semelhança ao reino de Deus. A primeira parte que ele fala, né, nascer de novo, é o novo nascimento, né, ser regenerado em Cristo, é pela palavra a gente recebe esse novo nascimento, recebemos a palavra entrou no nosso coração, a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir daquele momento, sabe o que acontece? A gente se torna um bebê espiritual, né? Teve um livro que eu li, foi A Formação do Discípulo. Formação do Discípulo. Na capa dele tem são duas pessoas andando, caminhando assim no horizonte, né? É um livro muito bom. A gente fez um primeiro treinamento lá na JQV Rio com ele, né? O Seba tá aí, né? Seba participou também. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho aqui. E a gente fez, e o autor desse livro, ele falou algo muito interessante que me chamou a atenção. Ele falou que uma vez ele pegou uma viagem, né, de avião, e ele sentou do lado de um senhor. E começou a conversar com aquele senhor, assim, igual, já viu mãe em fila de banco ou na casa lotérica, que é assunto, tipo assim, às vezes nem sabe o nome da pessoa, né? Não sei se é assim com a sua mãe, mas a minha mãe puxa assunto com qualquer pessoa e começa a falar com uma naturalidade. Eu fico impressionado com isso. E esse autor, ele falou isso. Ele disse que sentou, ficou conversando, né, nas poltronas, na poltrona, e o senhor estava do lado dele, e ele chegou e fez o apelo para ele, começou a falar do plano da salvação, fez o apelo para ele, e o senhor aceitou Jesus, cara. Foi assim, ele falou que, poxa, ele vibrou naquela hora, sabe? Ele vibrou, o senhor aceitou Jesus, e de repente, quando o avião pousou, saiu um para cada lado e pegou o seu rumo. E ele falou que ele não lembra nem o nome daquele senhor, e nem ele falou o nome dele para aquele senhor. E uma das definições do livro, né, ele fala sobre a questão do discipulado, Philips, o nome dele é Philips, né, depois eu lembro e mando para vocês. E ele falou o seguinte, ele falou, cara, quantos de nós, ou vamos colocar assim,
às vezes dentro da igreja, de diversas denominações, a gente não está falando apenas de uma denominação, a gente tem essa predisposição para poder fazer o apelo, e é como se a gente estivesse colocando um bebê novo no mundo. E você não dá o suprimento necessário para ele poder crescer e desenvolver. Né? Que quando eu falei isso, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é a parte ali do novo nascimento que está acontecendo na nossa vida. E por acontecer esse novo nascimento, né, a gente precisa de alimento, a gente precisa de acompanhamento, a gente precisa ser observado, ser assistido de perto. E às vezes é o que tem faltado. Por isso a gente está caindo mesmo de cabeça, mesmo nesse trabalho de discipulado, nesse assunto de discipulado. E eu, mais uma vez, eu digo para você, abra o coração, se permita mesmo, permita que o Espírito de Deus molde você, permita que a palavra de Deus, né, encontre um lugar no teu coração e você se torne de fato um discípulo, né, e futuramente um discipulador, aquele que vai fazer a diferença nesse tempo. Deus está chamando discipuladores para esse tempo. Cara, e eu tô falando assim porque eu tô com uma palavra aqui que eu botei aquele versículo lá para vocês no grupo, né? O Salmos 45, né? O meu coração ferve com palavras boas. Cara, eu quero compartilhar essa palavra aqui com vocês e depois a gente entra no assunto de hoje, beleza? Assim como fiz na semana passada, mas eu creio, em nome de Jesus, o tempo vai permitir, né? Deus vai permitir com que o tempo encaixe, tá? Vamos na fé, em nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por favor. Deixa aberta aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Enquanto isso, ó, pausa para beber água. Vocês estão entendendo até aqui? Estão alcançando, gente? Me diz um amém aí. Diga glória a Deus aí. Ó, joinha. A galera tá mandando vários joinhas. Amém, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Sim. Então vamos lá. Atos, capítulo de número 4, versículos 36 e 37. Leamos com atenção. Eu vou ler em duas versões, tá? Vou ler na ARC, que a gente utiliza, ao meio da Revista Corrigida, e depois eu vou ler na NVI. Fala assim: então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Beleza. Agora na NVI. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Tá? De antemão, não vou falar nada aqui para você pegar aquilo que é ser e colocar aos meus pés ou aos pés de qualquer pastor. Não, a gente vai entrar nesse assunto aqui que me desperta muito ao coração. A gente vai falar sobre esse homem, o homem, né, denominado aqui por Barnabé. Você conhece a história de Barnabé? Cara, a gente precisa mergulhar na história de Barnabé. Eu vou principiar aqui hoje, tá? Que o teu coração seja incendiado e você mergulhe depois, estudando mais, que tem muita coisa, ou
talvez nas próximas aulas, a gente vá desenvolvendo mais também acerca de Barnabé. Mas o que eu já quero falar aqui para você são 3 coisas aqui, mas a primeira delas é sobre o nome Barnabé. Do grego, né? A gente tirando ali da etimologia do nome Barnabé, a gente tem uma separaçãozinha. Você pode separar, né? Bar mais Nabé. Bar significa, né, filho. E quando a gente ouve essa palavra, a gente vê logo na Bíblia, né, no tempo de Jesus ali, existiam, né, essas nomenclaturas, né, para definir o nome de alguém. Bartimeu, né? Bartimeu era alguém que era filho de Timeu, né? Bartimeu, Jesus certa vez falou, né? Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, né? Bar significa filho. E a segunda palavra? A palavra Nabé, tem o sentido do significado do grego, ele vem do grego paraclises. Paraclises, né? O significado da palavra Nabé, né? Paraclises. É da mesma raiz que a palavra Paracletos. E Paracletos é a palavra que define o Espírito Santo. Uau! É a palavra que define o Espírito Santo, o Consolador, né? E a gente viu aqui também na tradução da NVI que também tem um significado de encorajador, né? De encorajador. Na verdade, um sentido da palavra Barnabé traz, né? Tipo, alguém que está ao lado para encorajar, para ajudar, né? Para animar, para consolar. Não sei se vocês já estão conseguindo alcançar, cara. Isso aqui é incrível, né? Então, Paracletos vem da palavra Espírito Santo, Paraclises, né? Que é a definição do Nabé. E a gente pode definir assim, você pode escrever, é aquele que fica ao lado para encorajar. Ó, aquele que dá ânimo na NTLH, o pessoal está colocando aqui. Você pode colocar aí, anota aí no seu caderno aí. Aquele que fica ao lado para encorajar. Cara, isso eu tô vibrando aqui porque isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Eu acredito nisso. Eu fico imaginando. Porque se a gente olhar para o texto, agora olha para o texto comigo lá. Olha para o texto de novo comigo. Diz assim, vamos ver na Arque mesmo, diz, ó. Então, qual era o nome dele, gente? O nome dele era José. Não era Barnabé. O nome dele era José. E ele foi nomeado pelos apóstolos, né? É igual, como a pessoa fala, né? Eles foram apelidados. Ele foi apelidado pelos apóstolos, né? Até o Senhor Jesus, ele utilizava isso, né? Não tô falando aqui que, ó, tá liberado, você tem que sair colocando apelido nas pessoas. Mas se a gente olhar para a palavra, era um costume até mesmo do Senhor Jesus, né? O Simão, Jesus chamou ele de Pedro. Era uma forma ali de Jesus chamar. E assim, é um significado espiritual aqui por trás. Porque é a forma como eles viam. Como Jesus via Simão, Jesus via Simão Pedro. Os apóstolos enxergavam José Barnabé. Cara, isso aqui é forte demais, velho. Isso aqui, uau, isso aqui, meu coração vibra, gente. Meu coração vibra com esse assunto. E quando os discípulos, eu fico imaginando os discípulos, quando eles conheceram José e viram as características, cara, do Consolador nele. E por isso eles definiram, né?
Eles definiram o nome ali de Barnabé. Mas como que eles definiram esse nome? Porque eu acredito muito que o que mexeu com os discípulos foi a convivência com Jesus. A Bíblia fala que eles foram assim, transformados. Mutem o microfone, por favor. Muta aí, por favor, o microfone. Isso, por favor. Para não atrapalhar. Os discípulos tiveram uma convivência tão forte com Jesus, né? E foram 3 anos e meio, praticamente, tipo, aquela comunhão mesmo, sabe? De andar para cima e para baixo com Jesus, comer com Jesus, dormir, brincar, rir, chorar, conversar, sabe? Nutrir uma amizade tão preciosa. E Jesus, quando chega e fala para os discípulos assim, eu fico imaginando, cara, Jesus falando para os discípulos, aí dizendo para eles assim: olha, tá chegando o meu tempo, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, cara. Sabe, eu fico imaginando os discípulos, né? Tipo, naquele momento que Jesus estava falando isso, eu imagino os discípulos até mesmo tristes. Poxa, porque eles iriam perder aquela pessoa que eles construíram uma amizade, aquele que estava ali sempre para encorajar, sabe? Sempre ali para dar um ânimo neles, para dar aquela palavra de exortação. E quando Jesus ele chega, ele fala: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém que vai ser até melhor do que eu. Como assim, melhor? E eles experimentaram a amizade de Jesus, sabe? Eles experimentaram aquela convivência mesmo com Jesus. E eu fiquei imaginando, sabe, quando eu estava meditando, eles recebendo essa palavra de Jesus. Cara, eu vibrei por quê? Porque quando os apóstolos esperavam a descida do Espírito Santo, eles não esperavam um arrepio. Eles não esperavam, cara. Eles não esperavam alguém ali que fizesse ele falar em outras línguas. Eles não esperavam isso. Sabe o que eles esperavam? Eles esperavam um amigo. Uau! Eles esperavam um amigo. Esperavam um amigo, porque Jesus disse para eles que quando ele fosse, ele ia enviar o Consolador, que estaria com eles assim como Jesus estava. Só que ele seria melhor. Por que melhor? Porque Jesus ele poderia estar com um de cada vez. Agora o Espírito Santo estaria com eles todos os dias, de forma individual com cada um. Aleluia! Glória a Deus! Então, eles não esperavam, gente. Eles não esperavam uma experiência diferenciada. Eles esperavam aquilo que Jesus apresentou, quem era o Consolador para eles. Eles esperavam, e eles tinham essa concepção de quem era o Consolador. O Consolador, aquele que está do lado, o Paracletos, né? O encorajador, o ajudador. Era isso que eles esperavam. Eu coloquei aqui, né, que essa era a expectativa da pessoa do Espírito Santo que os discípulos tinham, né? Por isso, quando eu botei aqui, quando ele veio cumprir
a palavra de Jesus, eles continuaram em comunhão e intimidade no Espírito e faziam como antes, né? Como quando eles estavam com Jesus. Por isso, houve essa unidade, a igreja continuou crescendo. Então, eles sabiam quem era o Espírito Santo. E eu digo para você, e um dia aparece um irmão lá, chamado José, que eu acredito que ele tinha um cuidado especial com novos convertidos. Ele tinha um cuidado especial, né? Alguém que tinha acabado de entregar a vida para Jesus. Esse José já chegava de um jeito, já colava naquela pessoa e conseguia integrar aquelas pessoas. Conseguia fazer com que aquelas pessoas fizessem parte da igreja, se sentissem parte da igreja. Lembra que eu falei no início? São 30 milhões, 40 milhões de brasileiros desviados, não congregando, não estando em uma congregação, e muitas vezes porque não houve essa integração, ou seja, não existiram Barnabés. Não existiam Barnabés para poder encorajar. Lembra que eu pedi para você anotar a frase do significado do nome de Barnabé? É aquele que fica ao lado para encorajar. Cara, e esse nome Barnabé foi dado pelos apóstolos a José. Foi dado pelos apóstolos. Os apóstolos conheciam, sabiam quem era o Espírito Santo. E, cara, eu particularmente, né? Eu não sei você, mas particularmente, eu queria ser chamado de Barnabé. Queria ser chamado, cara. Eu imaginando assim, eles conversando, os discípulos conversando entre si, né? E o Pedro, primeiro, aquele chegou lá chamando João para perto. João, você já notou, João? Você já notou se quando a gente coloca um novo convertido na mão dele, aquele novo convertido, ele logo, né, já se encontra ali, ele já logo faz parte já está fazendo parte da igreja, é abraçado, ele não fica sozinho, abandonado. Ele logo já está sendo discipulado. Estou falando da igreja primitiva, né? E, tipo, já tem um discipulador, já tem gente ali abraçando, né? Esse José é tremendo, né? É tremendo. Imaginando isso, né? Tipo, ele nos faz lembrar, sabe de quem? Ele nos faz lembrar do Paracletos que o mestre falou. Vamos dar esse apelido para ele? Então, vamos chamar ele de filho do Paraclises. Vamos chamar ele de Barnabé. Ah, cara. Quem não gostaria de ser chamado de filho da consolação? Filho do Espírito Santo. No mundo espiritual, você gostaria de receber esse apelido? Coloca aí. Coloca aí no chat. Você gostaria de ser chamado de Barnabé? Você gostaria de ser chamado de filho do Espírito Santo? Mas eu digo para você o seguinte: e se você, com a sinceridade do seu coração, sabe? Se você estiver aberto para receber todos esses ensinamentos, eu digo que
você também pode receber esse nome hoje. Você pode também receber esse nome hoje. Ser chamado de Barnabé. Ser reconhecido. E pode ter certeza que, cara, esse encontro não é em vão. Eu creio nisso. Eu creio que é uma unção que está descendo sobre a sua vida. Uma nova unção. Uma unção de Barnabés aqui, ó. Temos 70, deixa eu ver quantos no total a gente tem aqui. Temos 80 pessoas aqui participando com a gente. Eu creio nisso, que essa unção de Barnabés, de filhos do Espírito Santo, está descendo sobre você em nome de Jesus, que a partir dessa segunda-feira, terça-feira já é um dia diferente. Essa semana para frente vai ser uma história diferente. Por quê? Porque você entendeu o propósito de Deus. Eu chamo disso de fator Barnabé. É isso que precisa acontecer na gente. Sabe? A gente analisar um novo convertido, a gente integrar, a gente abraçar ele, a gente cuidar dele, a gente discipular ele. E, consequentemente, eu falo sempre isso, o DNA dele vai ficar marcado, você vai transferir também dessa unção que foi derramada sobre a tua vida, essa capacidade, vai alcançar também a vida dele. E ele, quanto menos você esperar, também vai estar fazendo a mesma coisa, vai estar também abraçando outros como ele foi abraçado, e a obra de Deus vai crescendo. É isso que aconteceu na igreja primitiva. É isso que precisa acontecer nos nossos tempos hoje. Só que ainda faltam duas coisas. A gente falou eu falei 3, né? A gente só falou de uma, que foi do nome do Barnabé. Mas a continuação do versículo diz pra gente, né? A continuação do versículo diz pra gente. Ele foi nomeado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, e também outra definição que diz ali que ele era levita. Olha aí, Barnabé era levita. Cara, isso aqui precisa estar enraizado em nós, cara. Isso aqui é forte. E ser levita é exercer uma atividade que é ligada ao culto de adoração a Deus, né? Por exemplo, ser levita, a gente é ser adoradores, é ter intimidade com Deus, né? Se você quer ser um verdadeiro Barnabé, não tem outro caminho a não ser íntimo de Deus. Seja íntimo de Deus, intimidade. Seja íntimo de Deus. Cara, essa semana uma palavra que o pastor Michael ele falou mexeu muito comigo. Ele falou algo assim que foi simples, sabe? Mas aquilo dali me despertou porque era realmente aquilo que eu estava vivendo. Ele falou assim, olha, toda vez que você for acordado de madrugada, não levanta e vai na geladeira beber água e depois volta para dormir, não. Ou vai no banheiro e depois volta a dormir, não. Ele falou, você acordou de madrugada, tem um propósito. Levanta, vai orar. Talvez eu estou falando aqui para gente que não tem orado há muito tempo de madrugada. Que não tem orado, não tem dobrado os joelhos, não tem clamado. Eu não digo nem às vezes por uma causa específica, mas só pelo prazer de estar na presença de Deus, sabe? Só pelo prazer de quem Ele é, de quem Ele tem se revelado para você. Intimidade, gente. Intimidade, o discipulador, ele precisa ter intimidade. Se a gente quer ser um verdadeiro Barnabé, cara, a gente precisa dobrar o nosso joelho e precisa
viver para o Senhor, a gente precisa ser íntimo dele. A gente precisa ser íntimo. Vá para o secreto. Construa um relacionamento com Deus. Construa um relacionamento com Deus. Não adianta você ter muitas informações ou até mesmo ouvir de experiências de outras pessoas. Se você não praticar, se você não fizer, se você não dobrar o seu joelho e ter a sua própria experiência com Ele. Entenda, Deus está chamando você para um novo tempo. Está chamando para um novo tempo. É aquela famosa frase que a gente conhece, né? Todo final de ano, né? Os pastores às vezes falam, não, o missionário fala isso, isso e isso, né? Mas é real, né? Que se a gente quer resultados novos, a gente precisa tomar novas atitudes. A gente quer viver coisas diferentes com Deus, a gente precisa sair da rotina. A gente precisa pagar o preço. A gente precisa pagar o preço, né? Então, o Barnabé, voltando aqui para o texto, Barnabé era levita. Barnabé era levita. E uma definição que a gente conhece aqui, eu anotei aqui, é o seguinte, é que o vertical, ele gera o horizontal, cara. Aqui, ó, a intimidade aqui no vertical, ela gera o horizontal. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Se você não tem um relacionamento aqui, não adianta, que aqui não vai funcionar, gente. É isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. E em segundo lugar, em terceiro, né? Falei do nome do Barnabé, levita, e por último, terceiro aqui, a gente vê que na continuação do versículo diz pra gente que além de levita, ele era natural de Chipre. Ele era natural de Chipre. E diz aqui que ele, possuindo uma herdade, ou seja, ele tinha um campo, em outras traduções fala campo, um terreno, vamos colocar assim, né? Ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O que isso aqui representa? Isso aqui representa que o Barnabé, ele era desapegado. E Chipre, se você for pesquisar, né, até os dias de hoje, é uma terra que é uma ilha, né, do Mediterrâneo, eu coloquei aqui, que era valorizada por duas razões. Uma, porque era uma terra muito fértil e tudo que plantasse dava e crescia, né? Mas também era uma terra cheia de pedras preciosas e minerais, o que torna uma terra caríssima. Torna uma terra caríssima. Aí o que aconteceu? A Bíblia fala que o Barnabé, ele vendeu essa terra valiosíssima para ele, que era valiosíssima, e chegou lá e entregou tudo ali aos pés dos apóstolos. Sabe, quando a gente lê as características, né, da igreja primitiva, né, que era a igreja, às vezes eles ficavam nas casas das pessoas, e quando a gente observa essas características, a gente vê que a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, eles repartiam o pão, eles davam para aqueles que tinham necessidade. Cara, e o Barnabé, ele não era apegado, né, às coisas. Eu coloquei aqui que ele era abnegado. Daí aquele princípio que Jesus ele fala, né? Aquele que vier após mim, ele precisa fazer o quê? Vai a continuação do versículo. Quem vier após mim precisa fazer o quê? Pode escrever aí, ó. Nega-se a ti mesmo. É isso aí, ó. Negue-se a si mesmo. Ele era abnegado.
Cara, e a gente precisa ser assim, gente. Sabe, às vezes, quando o discípulo precisar da gente, às vezes de madrugada, o que você vai fazer? Ah, cara, para de palhaçada, vai dormir aí. Às vezes a pessoa tá pensando em tirar a própria vida, e aí? Às vezes você tá lá, naquele teu dia de folga, sabe, calorzão que fez hoje aí. E aí? Tá aquele calorzão, você compra aquela picanha contra filé alcatra, vou fazer um churrasco aqui em casa. Aí você tá com a tua família, é jogo da seleção brasileira, final da Copa América. Aí o Espírito Santo toca lá no teu coração e fala: chama ele para cá para poder participar junto com você. E aí? Você vai querer compartilhar? Tem gente que não abriria a mão, não. Ou qualquer outra coisa. Aquilo que talvez você olhe e seja um apego para você. Você estaria disposto a abrir mão para poder investir na vida de alguém? E aí? É isso que a gente precisa pensar. Cara, esse é o fator Barnabé. Esse é o Barnabé. Barnabé. Ah, pastor, agora eu estou repensando, pastor. Será que essa unção de Barnabé aí é para mim mesmo? Não dá para trás, não. Abraça a direção de Deus em nome de Jesus. Mas é para ser completo. Assim é um discípulo do Senhor. Assim é um discípulo do Senhor. E a gente precisa aplicar isso em nome de Jesus. Já é, gente? Glória a Deus. Agora, vamos passar aqui para outra parte. Quero apresentar para vocês, né, as necessidades básicas de um discípulo em crescimento. Necessidades básicas de um discípulo em crescimento. Você vê o novo convertido, né? E a gente, Barnabé, a gente vai dar esse suporte a esses novos convertidos, com essa essência de Barnabé. Amém? Nessa fé, em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, vocês já podem anotar. Anota aí as necessidades básicas de um discípulo em crescimento. Dentro da nossa juventude, eu acredito que você já tenha identificado pessoas assim. Você tem identificado, né? Seja aqueles que estão vindo da escolinha agora, estão começando ali na caminhada a entender as coisas, né? Às vezes alguns ainda nem batizaram, passaram pelas águas, né? Às vezes alguns ainda não têm a palavra, né? Jesus revelado de forma clara, às vezes se baseiam no relacionamento com Deus que os pais têm, né? Às vezes alguém que está chegando também na juventude ou na igreja, você vê um jovem novo na igreja, abraça, traz ele para perto. Você precisa acompanhar essas pessoas, beleza? Eles têm necessidades, né? E isso é para um ótimo trabalho de discipulado, né? A gente precisa considerar algumas coisas. Essas pessoas precisam, primeiro, anota aí, de proteção, precisam de amizade, precisam de alimento e precisam de treinamento. Proteção, amizade, alimento e treinamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira.
A primeira necessidade é a proteção. Ele precisa de proteção, né? Quando a gente lê em Gálatas, alguém pode ler para a gente aí Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 19. Fala do apóstolo Paulo, pelos novos convertidos, como ele se sentia. Alguém pode ler para a gente aí? Pode falar? Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Pode? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha aí, apóstolo Paulo sentia dores de parto até Cristo ser formado neles, ou seja, isso mostra uma proteção, isso mostra ali um verdadeiro cuidado, né? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo, alguém pode ler 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O próprio apóstolo Paulo agora para com os da igreja, os novos convertidos da igreja de Corinto. Pode ler, alguém pode ler? Vou ler aqui. Isso. Agora, versículo 7, né? Isso. 2 Coríntios 13, versículo 7. Ok. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Aqui mostra, mais uma vez, ele suplicando pelos crentes de Corinto para que eles não os desviassem da vida cristã, sabe? De começar a praticar o mal. Existia uma proteção, um cuidado para que eles não se desviassem, né? E eu coloquei aqui o seguinte: os bebês, eles precisam de proteção. Lembra que eu falei, um bebê espiritual? É a mesma ideia. Num hospital infantil, as enfermeiras, elas esterilizam tudo, né? Utiliza máscara, né? Para evitar que qualquer tipo de contaminação, né, aconteça com os bebês. E eu botei aqui os bebês pequenos, eles são frágeis e têm de ser protegidos das doenças. Assim também acontece com os novos convertidos a Cristo. Eles precisam ser protegidos das falsas religiões e dos ataques inimigos que batem constantemente à porta de suas casas. Até também de crentes com maus hábitos. Às vezes tem alguns que só Jesus na causa. Você deve conhecer alguns, né? Que têm maus hábitos. Eles são um perigo ali eminente para um novo convertido, né? Ele precisa ser protegido. Satanás, ele ruge como um leão, tentando destruir esse novo crente. Por isso ele precisa ser protegido pela palavra de Deus, com a ajuda de seu líder, com a ajuda de seu discipulador, né? Aquele que está ali, aquele que é o Barnabé. Ele precisa ser protegido, né? Então, a primeira necessidade de um discípulo em crescimento é a proteção. A segunda coisa aqui é a amizade. A amizade, né? Eu coloquei o seguinte, que o novo convertido agora, ele ganhou uma nova família e ele precisa de amizade com os seus irmãos, né? Às vezes não é só uma pessoa, às vezes às vezes na juventude a pessoa chega ali e só tem uma pessoa que fala com ele, uma pessoa só. Quando aquela pessoa se a pessoa faltar no dia, ele vai ficar sozinho? No mínimo, assim, precisa de ter pelo menos umas 3 amizades fortes ali, né? Como eu falei para vocês aqui, os apóstolos, os discípulos, eles tinham e desenvolveram uma amizade forte com Jesus. Então, assim também, os novos convertidos, eles precisam. E a gente, estrategicamente, a gente precisa incluir, seja dentro do pequeno grupo, né, seja
ali às vezes no próprio encontro da juventude, a gente, poxa, remanejar a galera, apresentar, pegar pelo braço, poxa, vamos falar com fulano aqui, ou te apresentar para fulano, e sabe, para que eles possam ser integrados, né? Eu coloquei uma frase aqui, eu botei aqui, ó, são duas frases que eu quero que você anota, né? Você pode anotar aí. Integrar é mais profundo do que entrosar. Integrar é mais profundo do que entrosar. Integrar é fazer com que a pessoa se sinta como um peixe dentro da água. Não fora da água, né? Dentro da água. E o segredo principal para integrar alguém à vida, seja da igreja, seja da juventude, seja de um pequeno grupo, para integrar, o segredo principal é que ela tem uma amizade profunda com mais de uma pessoa dentro da congregação. Amizade. Falando dos bebês, né? Na definição aqui, eu coloquei o seguinte: os bebês, de vez em quando, aprontam, fazem coisas erradas e chegam a ser chatos. Assim também, os recém-nascidos na fé. Não somos apenas um grupo de pessoas num edifício, como bolinhas de gude num saco, né? Mas sim como pedaços de chocolate derretido, virando uma só massa. Isso só é possível através do ministério do Espírito Santo, né? Barnabés, lembra que a gente falou? Que lentamente aquece os nossos corações com amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Que são o fruto do Espírito, está em Gálatas 5, versículo 22 e 23. E é de suma importância que o discipulador ele venha gerar um forte relacionamento de amizade com o seu liderado. Isso vale para o líder também, para o discipulador, para o líder, né? Ele precisa desenvolver um forte relacionamento com o seu liderado. Terceira necessidade básica. Terceira necessidade, Sebastião tá por aí? Cadê ele? Sim, senhor, pastor. Dormiu? Não, tô aqui. Tá aí? Tô aqui. O Seba fez esse treinamento juntamente comigo, né? A gente montou todo esse material para vocês, né? E Seba, fala um pouquinho aí sobre esse terceiro ponto aqui, que é o alimento, né? Fala um pouquinho sobre esse terceiro ponto para a galera ouvir. Perfeito, pastor. Tá dando para ouvir legal? Eu tô com fone aqui. Show. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí. É um prazer, uma honra estar aqui. E, poxa, pastor, que entendimento de Barnabé. O senhor está falando aqui sobre o alimento, falou também sobre a proteção, e a gente vê Barnabé tanto na proteção e tanto no alimento. Não, alimento eu vou falar agora, né? O senhor falou proteção e amizade. E a gente vê também Barnabé, acredito que é ali no alimento também, né? O alimento, a gente falando assim de um bebê, é um ponto essencial, porque se o bebê ele não for alimentado, ele morre. Se o bebê ele não for alimentado, ele não vai conseguir ele se desenvolver, ele não vai conseguir ele crescer, né? E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, ele diz: desejai afetuosamente, ou seja, com afeto, né, como meninos novamente nascidos, ou seja, ele está falando ali de uma pessoa recém-nascida, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então o apóstolo Pedro ele deixa bem claro que a gente precisa buscar esse leite racional, né, que é a própria palavra de Deus, para que haja um crescimento, né, para que haja um crescimento. E tem uma das formas da gente fazer com que esse alimento para o novo convertido ele seja entregue de uma maneira boa, de uma maneira próspera, né? Que a gente ensinar
ensinar para ele a palavra, compartilhar com ele a palavra. E durante esse ensino de ensinar e compartilhar, a gente também precisa mostrar para o nosso discipulado, né, para o nosso discípulo ali, que ele precisa aprender a gerir o próprio alimento. Ele precisa aprender a preparar, melhor dizendo, o seu próprio alimento. Porque se a gente não ensinar o nosso discípulo a preparar o próprio alimento dele, ele vai ficar dependendo dos outros por toda a vida. E não é isso que Jesus quer. Porque como o pastor já falou hoje, já falou nos outros treinamentos também, Jesus ele quer que aquele discípulo ele se torne um discipulador, para que haja essa multiplicação. Então ele só vai se tornar um discipulador a partir do momento que ele consiga ali preparar o seu próprio alimento. E falando assim de forma resumida, o alimento ele é importante para o novo convertido, porque sem o alimento ele não vai conseguir se desenvolver, sem o alimento ele não vai conseguir crescer. É impossível você gerar uma criança e você não dar leite para aquela criança. Você não dá o alimento que aquela criança precisa, ela vai morrer. E assim no mundo espiritual, uma pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, um recém-convertido que não recebe o leite racional, como o apóstolo Pedro está falando aqui, ele tende a morrer. Então é muito importante que a gente venha entender isso. Além de dar o leite para esse novo convertido, a gente precisa ensiná-lo a buscar o leite, ensinar, olha, o leite ele está aqui, você precisa saber fazer esse leite, sabe? Que isso aí ele vai desenvolver, como o apóstolo Pedro fala mesmo, ele vai crescer. Show de bola. É justamente isso, gente. Justamente isso. Para quem não anotou a referência, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 2 e 3, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, né? Justamente isso. Além de alimentar ele com a palavra, a gente também precisa ensinar eles a ter o próprio alimento, a obter o próprio alimento, aí no celeiro da palavra, né? E uma das práticas que a gente utiliza muito na juventude, utilizava muito isso lá em Campo Grande, a gente utiliza bastante lá na juventude local em Madureira, né, na JQV Rio, que é a gente pegar e conversar com aquela pessoa, às vezes mesmo no zap, sabe? Conversar com aquela pessoa, poxa, e aí, o que Deus falou no teu coração hoje, né? Ou até mesmo você, sabe? Você que já tem meditado, você que é o discipulador, você que tem sido, né, esse Barnabé, ou você o líder, né? Você chegar, cara, olha aqui o que Deus falou no meu coração, e mandar um texto, um versículo e um entendimento para ele. Aí, tipo, aquela pessoa vai ler, cara, pô, que legal, e você estimular ele, poxa, e o que Deus falou no teu coração também? Estimular ele a fazer essa troca, sabe? De você mandar o versículo, vai ter hora que ele vai estar mandando o versículo. Eu fiz um propósito de uma semana, às vezes uma semana ou 2 semanas, com um rapaz, e ele estava assim, ele falou abertamente para mim, isso depois que a gente começou a fazer esse processo assim de se alimentar da palavra. Ele falou para mim que ele estava assim a perspectiva de vida, que a vontade dele era sair do culto e se jogar na linha do trem. Essa era a vontade dele. E quando eu senti de Deus falar, eu falei, cara, então vamos fazer isso todo dia. Vamos fazer um propósito de oração e vamos fazer isso, né? Eu vou compartilhar a palavra que Deus está falando no meu coração, e você também, né? Você pode compartilhar comigo e a gente vai conversar sobre o entendimento daquela palavra. E eu lembro que eu mandei para ele, e ele mandou o ponto de vista dele, de como aquela palavra ali, ele tinha enxergado aquela palavra, como Deus tinha falado ao coração dele. A gente fez 1 ou 2 semanas, aí chegou essa mensagem dele em dezembro. Aí, recentemente, esses dias, ele falou, pastor, mandou mensagem, ele estava iniciando o mês, né? Falou, pastor, qual é o tema do mês? Aí eu falei para ele, cara, o tema do mês é esse aqui, né? Que a gente está no mês de setembro, cuidando da alma. Aí ele falou, vou estudar, pastor, vou começar a estudar aqui. Valeu, obrigado, pastor. Ele já pede o tema do mês, ele mesmo já está buscando o próprio alimento. Então, isso é fundamental. Então, a terceira necessidade básica de um discípulo em crescimento é o alimento. E a última necessidade, né, para a gente poder fechar aqui hoje, a última necessidade desse discípulo é o treinamento, né? O treinamento.
1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 11. 1 Tessalonicenses 2, versículo 11. Alguém pode ler aí pra gente? Alguém pode ler? Vou ler aqui, pastor. Tessalonicenses 2, 11. Diga. 2:11. Isso. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Forte, né? Olha como é que era o tratamento do apóstolo Paulo com os de Tessalônica. A gente falou também na semana passada sobre, né, essa igreja, né, de como era um afeto, era algo diferente, era um tratamento diferente que o apóstolo Paulo tinha com eles. Depois você mergulha lá e estuda mais. Mas a gente já vê aqui que o tratamento, né, do apóstolo Paulo era ali como um pai, né? E Paulo, ele quando fala de um tratamento de um pai para um filho, o que você pensa? Você pensa logo em todos os ensinamentos, todos os exemplos. A gente já associa isso, né? Que a gente ouve muito aquela frase, né? Às vezes, nos mais antigos, né? Acredito que devam se lembrar, né? Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Né? Às vezes muitos pais tinham inclinações erradas e agiam de forma errada, às vezes na frente do filho, e essa era a declaração. Né? Alguns são antiguinhos aí, né? Eu não sou muito antigo não, mas eu lembro, porque eu convivi nessas partes também. A minha esposa está rindo de mim. Meu Deus. Mas não é justamente isso, a frase, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Mas 90% das vezes, tipo, vamos supor, um pai que era fumante ou que bebia e falava para o filho não fazer, mas ele fazia. 90% foram pelo mesmo caminho, né? Recentemente a gente ouviu um testemunho forte, a gente teve um culto lá e a gente teve uma conversa, foi tipo uma mesa, né, que a gente fez, e o rapaz, ele abriu isso, ele falou tipo, que ele estava indo pelo mesmo caminho que o pai dele, né? O pai dele vivia assim em festas, dessas coisas, tinha uma vida muito promíscua. E ele falou que ele também estava vivendo da mesma forma. Só que o pai dele acabou falecendo, morrendo, né, nessa vida. E ele já estava indo no mesmo caminho, até que ele encontrou Jesus. Né? Igual Jesus brilhou no caminho dele, né? Ele falou, cara, eu entendi. Eu estava indo pelo mesmo caminho do meu pai. Sabe? Então a gente fala muito sobre essa questão, quando a gente está falando aqui de treinamento, a gente também está falando dessa parte de paternidade, porque é fundamental também, né? O apóstolo Paulo chega a dizer, cara, vocês, falando para os, não nessa tradução Clayton, não, ele falando para os cristãos, né? Falou, vocês podem ter muitos aios, mas vocês não têm muitos pais. Vocês não vão ter muitos pais. Né? Tutores, né? Mestres, alguém que vai ensinar vocês, mas vocês não vão ter muitos pais, sabe? Que fala desse relacionamento aqui que ele tinha com a igreja de Tessalônica. E eu coloquei aqui a comparação com o pai, é muito interessante. Ele não pode ensinar história ou geometria ao filho, mas ele quer ter certeza que o filho aprenderá na escola. O que isso aponta? Isso aponta para uma supervisão também. O pai, ele supervisiona. E talvez o pai talvez coloque o filho na aula de natação ou na escolinha de futebol. Alguém pode ensinar a criança a andar de patins ou a desenhar, mas o pai é responsável pelo que eu falei? Essa supervisão
e o desenvolvimento total da criança. É esse senso de pai, né? E eu tô falando isso e rindo porque breve a minha filhinha já vai estar nascendo, já temos uma definição, talvez, já peço aqui já de antemão para vocês orarem pela gente, né? De antemão, que talvez no sábado agora, dessa semana, já vou estar com a minha Maitezinha no braço, né? E vou desenvolver tudo isso aqui que eu tô falando com vocês aqui, né? Esse direcionamento aqui, né? Mas é benção. Ó, o pessoal botando tudo fogos aqui, é benção. Glória a Deus. Vou lá para não estender muito. Vamos lá. Quando você treina um recém-convertido, você deve preste atenção nisso. Pode até anotar, sabe? Quando você treina um novo convertido, você deve dedicar mais atenção ao como do que aos porquês. Você deve dedicar mais atenção ao como do que aos porquês. Beleza? E aqui tem essa definição, né? O novo crente precisa aprender como fazer isso, como fazer aquilo, como tratar. Paulo disse aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, vou ler aqui para vocês. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Aqui mostra também uma supervisão do apóstolo Paulo. Ele observava que eles estavam procedendo, porque eles tinham sido ensinados como. E, para a gente fechar, o novo crente precisa aprender como ter um tempo de oração e de leitura da Bíblia, como memorizar a palavra de Deus, como estudar a Bíblia, como falar de Jesus de forma simples e objetiva. Isso leva tempo, mas é a nossa responsabilidade ensinar para eles. É a nossa responsabilidade como Barnabés ensinar para eles essas coisas. Então, a gente precisa focar no como, assim como um pai, né? Como faz? É pelo exemplo. Exemplo. Ensine. Não adianta nada você falar, você tem que orar, mas se você não pega ele, vamos orar juntos aqui, vamos pro monte, né? Quanto tempo você não vai pro monte, cara? Né? Vamos pro monte, vamos subir o monte, vamos orar, vamos interceder por esse propósito aqui. Você tem alguma causa específica pra gente orar juntos? Sabe? Isso aqui é treinamento, gente. Isso é treinamento. É o último tópico. Treinamento. Então, as necessidades básicas de um discípulo em crescimento, resumindo aqui, proteção, amizade, alimento e treinamento. Anotaram aí? Quero que vocês coloquem aí no chat, tá? Quais são as necessidades básicas? Escrevam aí. Vamos lá. Ajuda na memorização. Ó, proteção. Quais são as 4? Quero ver as 4, hein? Ó. Só tá colocando só a primeira. Isso. Isso aí, ó. Aleluia. Vocês estão prontos para a prova, gente? Daqui a pouquinho a gente vai ter a prova, hein? Galera, então a gente encerrou praticamente a aula de hoje. Deixa eu falar para vocês o que a gente vai fazer na semana que vem.
A semana que vem a gente vai falar sobre as qualidades essenciais para o crescimento, né? A gente vai falar sobre qualidades essenciais para esse crescimento, a gente vai aprofundar bastante nisso. E eu vou fazer a oração final aqui para a gente poder encerrar, para a gente consolidar todo esse entendimento, tá? Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, vamos fazer a nossa oração. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos comigo. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado aqui hoje, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada palavra, obrigado por cada entendimento. Pai, entendemos hoje que precisamos ser como Barnabés, filhos da consolação. Eles foram... Barnabé, o José, na verdade, foi reconhecido e foi apelidado como Barnabé, porque eles enxergavam as características do Consolador nele. Oh, meu Deus, que assim seja com cada um de nós. Eu quero pedir ao Senhor que essa unção seja derramada sobre a vida de todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que possamos, assim como Barnabé, Pai, meu Deus, abraçar os novos convertidos. Pai, ser aquele que está ao lado para encorajar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a obra do Senhor seja feita por completa. Pai, que de antemão, Pai, a nossa intimidade com o Senhor, Pai, jamais seja negociada, Pai. Ou em nome de Jesus, que venhamos fortalecer cada vez mais a nossa intimidade. Ele era levita, mas também ele era abnegado, ele negava a si mesmo, Pai, pelo bem dos discípulos, pelo bem do próximo. Meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja cada um de nós, Pai, que possamos saber renunciar, Pai, para investir vida, Pai, na vida, meu Deus, dos discípulos, Pai, e ver Cristo sendo gerado neles, Pai. É o que nós oramos nessa hora. Eu entrego nas tuas mãos a vida de todos. Vai adiante de tudo. Ministra o teu propósito, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que seja de forma prática, que seja de forma aplicável todo o ensinamento que recebemos até aqui do Senhor, Pai, que cada um já venha colocar em prática em o nome do Senhor Jesus. Seja, Pai, com cada um dessa igreja, dessa região, dessa juventude, para a glória e para a honra do teu nome. Pai, agora eu peço ao Senhor que o Senhor possa renovar as forças de todos e dar um bom descanso, Pai, e abençoar essa semana que está se iniciando e que seja uma bênção para a glória de Deus. Obrigado, Jesus, e amém, e graças a Deus. Já é, pessoal.